Você é muito bem-vindo à casa de Deus, para esse momento de adoração, para esse momento onde nós teremos a alegria de aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Eu creio que é possível que ao longo deste dia você tenha enfrentado lutas e dificuldades, assim como qualquer outro ser humano enfrenta, seja no trabalho, na família, né, na faculdade, aqueles que estudam, ou nas relações aí entre amigos. E eu gostaria de orar com você antes de nós entrarmos no tema da noite. E eu vou pedir para que você, nesta noite, se você puder acompanhar comigo, eu gostaria que você abrisse aí no Salmo 40. Essa é a mensagem de Deus para teu coração no dia de hoje, para que você possa também usá-la ao longo dos dias da semana. Em algum momento é possível que você precise desta mensagem, se não hoje, mas em algum momento ela fará a diferença na tua vida. Salmo 40, a partir do verso 1, o salmista nos diz as seguintes palavras, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu acho tremendo esse salmo, porque ele fala da ação sobrenatural de Deus em benefício daquele que se encontrava em um poço de perdição e um tremendal de lama. É assim que ele descreve o local onde ele se encontrava, um local escorregadio e um local fundo do qual ele não conseguia sair. E naquela situação ele vai dizer que ele clamou por socorro, ele pediu por ajuda, e naquela ocasião ele vai dizer que Deus se inclinou, ouviu o seu clamor e o tirou de lá, e pôs os seus pés sobre uma rocha, e lhe firmou os passos, e mudou o seu estado de espírito. Eu não sei se neste momento você também está passando por uma situação da qual você não consegue resolver, e já tentou de todas as formas, e você não conseguiu visualizar uma solução que pudesse auxiliar você a alcançar as resoluções do problema que você está enfrentando. O salmista vai nos dizer o que é que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente precisa clamar. Segundo, a gente precisa esperar confiantemente. Terceiro, ele vai dizer que Deus se inclina, Deus ouve, Deus nos tira de lá, Deus nos firma os passos e Ele coloca um novo cântico nos nossos lábios. Você está preparado para experimentar essa mudança de vida? Para experimentar essa mudança de estado de espírito? Então é por isso que neste momento nós iremos clamar a Deus. Apesar das lutas e dificuldades, abra teu coração e clame ao Senhor. Saiba que em meio à nossa geração que está contagiada pela distração, você vai abrir seu coração diante de um Deus que vai se inclinar e vai ouvir o clamor do seu coração neste momento. Então pega aí a sua Bíblia, nós iremos orar, e feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, o nosso muito obrigado, porque neste momento o Senhor concede a cada um dos teus filhos que estão aqui neste lugar a oportunidade de nós clamarmos pela tua atuação, pela tua manifestação do teu poder em nossa vida. Cada um de nós, Pai, temos necessidades diferentes, temos as nossas lutas particulares, e assim como o salmista, Pai, se encontrava em uma situação da qual ele não conseguia sair sozinho, nós também, em muitos momentos da nossa vida, nos deparamos com situações que fogem do nosso controle, e nós queremos colocar todas elas em tuas mãos neste momento. Que assim como o Senhor ouviu o clamor do coração de Davi, ouça o clamor de cada coração aqui presente, e que o Senhor possa agir, ó Deus, em benefício de cada um dos teus filhos. Nós te pedimos humildemente, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, carta aos Hebreus, o capítulo é o capítulo 9, fica lá no Novo Testamento, lá para o final da Bíblia. Hebreus fica antes de Tiago e depois de Filemão. Hebreus capítulo 9, este é o nosso capítulo que nós iremos estudar nesta noite, especialmente o verso 28. Em benefício dos nossos queridos amigos que estão conosco pela primeira vez, nós estamos na série Em Cristo, e nós
estudamos e compreendemos no primeiro dia quem é Jesus, e nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus, nós entendemos que Jesus é o Criador de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Nós compreendemos que Jesus, ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós também compreendemos que Jesus é o grande libertador. E depois nós aprendemos que em Cristo nós encontramos alívio e descanso para a nossa alma. Que apesar dos nossos fardos, apesar das nossas lutas, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, Ele nos proporciona alívio e descanso dos fardos da vida. E ontem nós aprendemos que em Cristo há salvação dos nossos pecados, a despeito das coisas que você já fez, dos caminhos errados pelos quais você já andou, em Cristo e através do seu sangue, há perdão para você, há restauração para você. E hoje nós iremos estudar mais um tema especial da Bíblia. E Hebreus capítulo 9, verso 28, leia aí comigo. O texto diz assim, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Este texto, nós cremos que foi escrito por Paulo, e Paulo escreveu com o objetivo de trazer à memória daqueles que haviam acreditado na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, que moravam naquela geografia e que estavam retrocedendo na sua decisão de viver ao lado de Jesus Cristo. E Paulo escreve para lembrá-los que Jesus, ele voltará pela segunda vez para buscar aqueles que estão aguardando ele. E é interessante esse texto, porque este é o único lugar da Bíblia que você vai ver o adjetivo segunda sendo utilizado para nos lembrar do retorno de Cristo a esta terra. Isso fica claro que se ele voltará pela segunda é porque nós cremos que ele veio a primeira. Mas Paulo nos lembra de que ele virá pela segunda vez, mas antes de você estudar e compreender essa questão da segunda vinda de Cristo, eu preciso olhar a outra parte do verso que nós acabamos de ler, que ele vai dizer assim, olha, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Por que Paulo está dizendo para a gente que o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido? Não precisa ele se oferecer mais de uma vez, ou seja, o seu sacrifício é suficiente. É porque Paulo tinha em mente aquela prática que acontecia lá no santuário. Eu creio que você deve se recordar que logo após o pecado de Adão e Eva, Deus, ali no Jardim do Éden, um cordeiro foi morto, ou 2 cordeiros, como você queira ver, e Deus fez vestes de pele e vestiu o casal. E a partir daquele momento, todas as vezes que alguém pecava, e ele queria obter o perdão de Deus, a restauração que Deus pode oportunizar, ele se aproximava, depois que o santuário foi construído, ele levava ou um par de pombinhos, ou um cordeiro, ou um novilho, e eles eram sacrificados depois que o adorador colocava a mão e confessava o seu pecado sobre aquele animal. Por que isso acontecia? Porque Deus havia dito que se os seres humanos comessem daquela árvore que estava no centro do jardim, a consequência seria a morte. Aquilo que nós estamos acostumados a ler em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, já havia sido dito por quem? Por Deus a Adão e Eva no Jardim do Éden. Paulo só está relembrando que a desobediência ocasiona em uma sentença, e a sentença é morte. E todo pecador que não queria morrer, logo após a ordem de Deus de construir um santuário, quando eles queriam obter o perdão de Deus, eles tinham que levar um animal. Dependendo da condição financeira, se fosse alguém que tinha uma condição financeira precária, ele podia levar um casal de pombinhos. Se fosse alguém que tinha uma condição melhor, ele podia levar um cordeiro. Se fosse alguém que tinha uma função e uma condição melhor, ele podia levar um novilho. Mas o que era ensinado naquele contexto é que pecado não tem perdão, como nos ensinaram. Pecado tem preço, e o preço é sangue, e esse preço deve ser pago
por todos. Independente se você é rico ou pobre, independente da sua condição financeira, se você é alguém que tem letramento, ou se você é alguém que não teve a oportunidade de ter letramento, independente da sua condição e da sua posição, todos quando pecavam, para obter o perdão de Deus, eles precisavam sacrificar um animal. Aí chega Paulo, agora escrevendo este texto que nós acabamos de ler, e ele nos lembra da eficiência e da eficácia do sacrifício de Jesus. E ele diz assim, olha, assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela tinha o propósito de nos oportunizar com a chance da salvação. Tranquilo até aqui? Agora, quando ele diz isso, eu preciso te fazer uma pergunta para a gente conversar sobre esse tema de maneira mais ampla. Observe que o texto diz assim, que assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados, de quantos? De muitos. A pergunta é, por que é de muitos e não de todos? Nós não aprendemos que o desejo de Deus, e na segunda noite aqui, no nosso segundo encontro, que a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Nós não aprendemos em João 3,16 que Deus amou o mundo. Deus não amou apenas alguns seres humanos que estão na terra, mas Deus amou todas as pessoas, e Deus ama todas as pessoas, inclusive você que está aqui. Mas por que se Deus ama a todos, e Jesus foi entregue para morrer no lugar de todos, por que ele só vai tirar os pecados de muitos, e ele não tirará os pecados de todos? Você já se perguntou? Se Jesus morreu na cruz para salvar a todos, se Deus enviou seu Filho para o resgate de todos, por que o seu sangue só tira o pecado de muitos, não vai tirar o pecado de todos? Você sabe que tem gente que diz assim, pastor, é apenas de muitos e não de todos, porque é só daqueles que Deus já predestinou a salvação. Você já ouviu isso? Tem gente que diz assim, que salvação não é resultado da escolha humana, mas da determinação divina. Então tem gente que diz que você já nasceu predestinado. Há pessoas que acreditam que há pessoas que nasceram predestinadas ao fracasso, à derrota, à humilhação, e há outras pessoas que já foram predestinadas à vitória, ao sucesso, e tudo que ela coloca a mão prospera. Mas tem gente que parece que tem um dedo podre, já viu assim? Ele começa a namorar, logo o namoro se acaba. Ele se casa, logo ele é traído. Ele abre um negócio, logo ele abre falência. Tem gente que parece realmente que nasceu para perder na vida. Mas, e as pessoas acreditam nisso. A pergunta é, nós nascemos predestinados? Salvação é resultado da predestinação de Deus ou da escolha humana? Abra sua Bíblia, por gentileza, para a gente compreender um pouco melhor sobre essa questão, porque há pessoas que acreditam que é assim. Se você voltar um pouquinho para 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós temos aqui uma informação muito especial sobre essa questão. E é importante você entender que salvação não é Deus que determina, é você que escolhe depois da morte de Jesus, porque senão a gente fica terceirizando responsabilidade. Aí tem que falar assim, mas se eu vou para o céu ou não, não depende de mim, depende de Deus. E a gente coloca tudo na conta de Deus. Então a gente precisa olhar aqui o texto. Olha aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Leia comigo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar o quê? A salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, olha que texto esclarecedor, é o mesmo Paulo que escreveu. Ele diz assim, olha, porque Deus não nos destinou. Se você estiver usando uma tradução mais atualizada, ele vai trazer a expressão assim, que Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, se há alguma predestinação na Bíblia, é que Deus, desde o ventre materno, Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Deus tem um projeto de salvação para você. E você pode falar assim, pastor, mas por que se Deus tem um plano de salvação, se Deus tem um plano de vitórias para mim, por que eu tenho vivido o fracasso? É porque você está vivendo os seus planos e não os de Deus. Porque quando você vai em Jó 42, verso 2, depois que Jó teve aquela experiência com Deus, Jó vai dizer assim, porque eu bem sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os seus se frustram, mas os de Deus não.
Então, se você começou o ano e os seus planos estão indo de mal a pior, pode ter certeza que são apenas os teus planos, não são os de Deus. Porque os de Deus não conhecem fracasso. Amém? E isso é tremendo, porque, e dentro do plano de Deus, o texto é claro em nos dizer que Deus nos predestinou, sim, para a salvação. Então, você não foi criado para perder, você não foi criado para ser um fracassado. Deus criou você para ser salvo através do sangue do Cordeiro. Amém? Isso é importante você saber, porque quando a gente fala sobre predestinação, esta é uma palavra que causa medo em muita gente. Só que nós a utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, aqueles que têm dinheiro aqui e têm um pouco mais de dinheiro do que os outros, você já usou o talão de cheque. Alguém aqui já usou o talão de cheque? Deixa eu ver a sua mão, levanta a sua mão. Olha o tanto de gente que tem dinheiro. Né? Já usou o talão de cheque. E no cheque você colocou um cheque pré-datado, já viu? Então você o datou por antecipação. Você já reparou que se você for ligar para Minas, qual é o prefixo de Minas? Depende da região de Minas. Pode ser o 31, depende. É igual de São Paulo. Se eu te perguntar assim, qual é o prefixo de São Paulo? Você vai me responder, depende. Se for lá do interior de Campinas, é 19. Se for da Grande São Paulo, é 11. Se for da Baixada, é 13. Então, depende. Agora, quando você vai comprar um número, você escolhe o prefixo ou você escolhe só o número? Já reparou que o prefixo você não tem direito de escolher? Você só muda de prefixo se você mudar de região. Mas o número você pode escolher. Você pode fazer portabilidade de número, mas você não faz portabilidade de prefixo, porque já é pré-estabelecido. Então, quando a Bíblia diz que nós somos predestinados à salvação, é que Deus tem um plano prévio para você, um plano de vitória, um plano de resgate, um plano melhor do que os seus, e melhor do que os meus. E a gente precisa entender isso. É por isso que quando a gente olha para essa realidade, porque o Senhor vai tirar apenas os pecados de muitos e não de todos. Porque embora Deus tenha um plano para você, e um plano para a minha vida, para a tua vida, Deus não força você a aceitar os planos dele. É você que escolhe. É por isso que quando você avança um pouquinho, se você aí, está bem pertinho aí, se você avançar um pouquinho à frente aí, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, ele vai ficar mais claro que Deus não apenas predestinou você para que você seja salvo através da pessoa de Jesus Cristo, mas Deus tem desejos para a tua vida, Deus tem planos para a tua vida, e foi por isso que Ele te conduziu a este lugar. E observe, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, leia comigo. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Olha aí o verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você sabia disso? Que Deus tem um desejo de salvação para a sua vida? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela assim: olha, Deus deseja salvar você. Diga para ela: Deus deseja salvar você. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Foi por isso que Deus te conduziu a esse lugar. Foi por isso que Deus te protegeu com seus anjos ao longo deste dia, para que você estivesse aqui, porque Deus deseja salvar você. Aí você pode perguntar: pastor, me salvar do quê? Dentre tantas outras coisas, do tema que nós estudamos ontem. Lembra de Mateus 1, 21? E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O desejo de Deus é te salvar. Te salvar do quê? Dos teus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus quer que você tenha vida, e você tenha vida em abundância. Tranquilo até aqui? Então é por isso que Jesus se ofereceu de uma vez para sempre. Você não precisa mais sacrificar animais. Em Cristo você encontra perdão, em Cristo você encontra salvação, e em Cristo você encontra libertação do poder do pecado. Agora, ele diz que é você que escolhe. Deus quer te salvar, mas a escolha ela é sua. É por isso que toda vez quando alguém pecava, a pessoa precisava levar voluntariamente o animal até a porta do santuário, colocar a mão sobre a cabeça do animal, confessar o seu pecado, e aquele animal tinha o seu pescoço degolado.
o sangue era parado pelo sacerdote, ou seja, era o pecador que escolhia levar o animal, ele não era forçado a levar o animal. Salvação não é pela força, nem por violência, mas como diz o profeta, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E a gente precisa lembrar disso. E aqui eu preciso pontuar um outro detalhe, que há pessoas que acham que Jesus morreu na cruz, ele está salvo. Não. Salvação não é débito automático, sabe? Que no período capitalista, igual nós estamos vivendo, com muitos compromissos, a gente trabalha, a gente se cansa, a gente fica exausto, então a gente não quer pegar a fila no banco, ou na lotérica, então você coloca tudo em débito automático, água, luz, telefone, internet, o dinheiro caiu, já paga todas essas contas e você não precisa pegar a fila. Salvação não é assim, Jesus morreu na cruz, você está salvo, não. É por isso que quando você lê João 3,16, você precisa lembrar de algo que está escrito ali. Ele diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Embora Jesus tenha morrido por todos, ele só vai salvar da morte eterna aqueles que creem nele, aqueles que aceitam a ele. Então, se você não aceitar Jesus, não importa o fato dele ter morrido na cruz, a salvação não será desfrutada por você, porque é uma escolha pessoal. E é por isso que esse texto que nós acabamos de ler, Paulo faz a gentileza de unificar ele com o tema de ontem. Por isso que, e agora nós iremos construir daqui para frente. Essa era uma recapitulação para você entender a conexão que tem com o tema de ontem, que ele vai dizer, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então, Paulo está nos lembrando que Jesus Cristo, ele foi até a cruz e ele morreu no meu e no seu lugar, e ele quer tirar o meu e o seu pecado, mas para isso você precisa aceitá-lo como seu salvador pessoal. Tranquilo até aqui? Aí ele diz assim, olha, mas ele virá pela segunda vez para a salvação daqueles que o aguardam. Aqui, aparentemente, há uma contradição. Porque quando eu aceito Jesus, eu não já sou salvo da culpa do pecado, da condenação do pecado. Agora ele diz que pela segunda vez ele voltará para salvar. E salvar quem? Ele diz, aqueles que estão aguardando ele. Então isso já está claro que não vai dar para você, na hora que ele aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória, não vai dar para você falar assim, agora eu vou me preparar, agora eu acredito que ele vai voltar. Ah não, Jesus está aparecendo, os sons, eu já estou ouvindo o som das trombetas, então agora eu vou me preparar, agora eu vou me entregar a Jesus. Não vai dar tempo. E eu costumo ilustrar isso porque eu vivi uma experiência que serve como uma ilustração para isso. Eu sou nascido no Goiás, mas depois, em 89, passou a ser Tocantins, na cidade de Gurupi. Minha mãe e os meus irmãos moram lá. Meus sobrinhos também moram lá. E meus tios também moram lá. E morando aqui no interior de São Paulo, em Campinas, eu vim aqui para a região de São Paulo em 2007, dia 22 de março de 2007, eu desci na rodoviária de Campinas com a Catiúcia, minha esposa, que está ali no centro, ali. Na ocasião, era só eu e ela, ainda não tinha o Gabriel, quando nós viemos para o estado de São Paulo. Depois de 2 anos, ela ficou grávida e depois o Gabriel nasceu. E eu trabalhava, na ocasião, depois que o Gabriel já estava um pouquinho maior, eu trabalhava como obreiro bíblico lá em Campinas. E visitava aquelas cidades ali ao redor de Campinas, pregando o evangelho, preparando o evangelismo e visitando pessoas. E como obreiro bíblico, as minhas férias eram diferentes do período de férias da Cátia. E por causa disso, no meu período de férias, eu me programei para ir visitar a minha mãe lá em Gurupi. O Gabriel era pequenininho, eu acho que ele tinha uns 4 anos, de 3 para 4 anos, ele era ainda pequeno. E aí tinha pouca idade ainda. E eu me programei, comprei a passagem de avião, e comprei uma meia passagem para o Gabriel, porque ele pagava, me parece, naquela ocasião. E eu me programei para um amigo ir me buscar em casa, juntamente com o Gabriel e as nossas bagagens, para nos levar para Campinas, para o aeroporto.
Na ocasião, eu andava de moto. Não sei se aqui tem motoqueiro aqui. E motoqueiro, normalmente, para não se esquecer da habilitação, a gente tem o hábito de colocar, pelo menos eu tinha, de colocar dentro do documento da moto. Naquele meses antes, eu havia perdido o meu RG. E como o meu RG lá do Tocantins só tem 6 números, eu falei, eu não vou fazer um daqui, eu já tenho tudo na habilitação, eu vou pedir apenas uma segunda via da minha habilitação, e pedi uma segunda via, lá eu já tenho todos os dados, o RG, o CPF, e eu fiquei utilizando a minha habilitação. Chegou o dia da viagem, eu fui para a escola, depois voltei, e eu estava trabalhando, cheguei com a moto, e entreguei o capacete para minha esposa, a chave da moto, e eu me esqueci que eu tinha colocado a habilitação dentro do documento da moto. Eu já estava pegando as malas, ali o meu amigo que havia chegado, coloquei no carro, e ela falou assim, amor, para que você vai levar o documento da moto? Deixa o documento da moto aqui, porque vai que você o esquece lá. E eu peguei o documento, entreguei na mão dela, ela pegou o documento, guardou, eu peguei as malas, peguei o Gabriel, o certidão de nascimento do Gabriel, e entramos no carro e fomos para Campinas. Eu cheguei lá um pouco mais cedo, e já tínhamos feito o check-in, estava tudo pronto, já para só fazer o despacho das malas, porque eu estava com um pouquinho de excesso de peso, levei lá para pesar, aí a moça falou assim, senhor, documento com foto. E eu procurei aqui, eu com a passagem na mão, eu procurei o documento com foto, abri uma mala, abri outra mala, não encontrei o documento. Eu falei, senhora, eu não encontrei o documento, mas a passagem já está paga, o documento do meu filho está aqui, então, eu já paguei aqui tudo, né? Então está tudo certo. Ela falou, não, senhor, o senhor não entendeu. Sem documento com foto, o senhor não voa. E naquele dia eu estava com a bagagem lá, eu estava com meu filho lá, o avião já estava lá, a passagem estava paga, mas faltou um documento com foto. E por causa disso, eu não consegui embarcar naquele dia. E ela me disse assim, o máximo que eu posso fazer por você é tentar remarcar a sua passagem, mas você não voa hoje. O texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer que Jesus virá pela segunda vez para buscar aqueles que já estão aguardando ele. Não vai dar tempo de colocar algum detalhe em ordem que ainda não está. Não vai dar tempo, naquele momento, de você passar a crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador naquela ocasião. Ele vem para buscar aqueles que já o aceitaram como seu Salvador pessoal e estão se preparando para o seu retorno, para serem levados para a casa do Pai. E a gente precisa lembrar disso, porque senão alguns irão ficar assim como esse servo ficou naquele dia. Naquela ocasião eu pude remarcar a passagem e eu voei no outro dia. Quando Jesus voltar, aqueles que não estiverem preparados, aqueles que não estiverem com a vida nos braços de Jesus, eles ficarão e não terão uma outra oportunidade. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que você precisa compreender isso. Então, Jesus vem com poder e glória pela segunda vez para buscar quem? Aqueles que já estão aguardando Ele. Aqueles que já estão se preparando para se encontrar com Ele. Para levá-los para onde? Ei, presta atenção. Se você abrir a tua Bíblia em João capítulo 14, do verso 1 ao 3, nós temos uma informação ali extraordinária. Quando Jesus ceou a última Páscoa, e agora ele começa a ir em direção ao Monte das Oliveiras, ele começa a ir, na verdade, para o Getsemane, e ele começa os seus discursos de despedida. E em João capítulo 14, do verso 1, ele começa dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Essa é uma informação tremenda, porque Jesus deixou claro que ele voltou para a casa do Pai, ele iria preparar lugar e ele voltaria para nos levar, para a gente voltar a morar na presença de Deus. Você deve se lembrar que o pecado nos separou de Deus, o pecado nos fez nos esconder de Deus, e agora quando Cristo voltar, Ele nos levará para que nós possamos morar na casa do Pai, juntamente com Ele e com seus anjos. Só que aqui eu preciso te lembrar de um detalhe, tem muita gente por aí que acredita que Jesus virá em secreto e de maneira silenciosa, e Ele vai fazer um sequestro relâmpago,
e as pessoas vão desaparecer e a roupa vai cair dobradinha. Eu preciso te lembrar que o texto diz que ele foi preparar-vos lugar e ele volta para te buscar. Não é você que vai, é ele que vem. Você precisa ser coerente com o texto. O texto está dizendo que ele prepara o lugar, ele volta para te buscar. Não é você que morre e vai para a glória, ou você some e desaparece sem Jesus aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e todos os seus anjos. Não. Jesus virá pela segunda vez para buscar aqueles que estão aguardando ele, para ele os levar para a casa do Pai. Não é você que vai para a casa do Pai, você não vai sozinho, você só se apresenta na presença do Pai com Jesus. Eu preciso te lembrar desse detalhe que era ensinado de maneira muito profunda e clara lá no santuário. Todas as pessoas que queriam se aproximar de Deus, porque o santuário tinha 3 compartimentos, o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo era onde Deus se manifestava, era onde manifestava a glória de Deus, a Shekinah, no lugar santíssimo. Mas todo pecador que queria se aproximar de Deus, do local onde Deus manifestava a sua glória, ele só podia se aproximar com um substituto. Ou era com um casal de pombinho, ou era com um cordeiro, ou era com um novilho. Ele não podia se aproximar sozinho. E você precisa lembrar que Jesus disse em João 14, verso 6, ele disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai para o céu sozinho, você precisa da companhia de Jesus Cristo. E tem muita gente achando que a pessoa morreu e ela já está lá na glória. Não, Jesus disse que ele vem para nos buscar, para nos levar para a casa do Pai. Só que enquanto nós estamos aqui aguardando o retorno de Jesus, enquanto nós estamos aqui nos preparando para este momento, nós precisamos, antes disso, colocar a nossa vida nos braços de Cristo. É por isso, se você abrir a sua Bíblia aí, por gentileza, em Tito, capítulo 2, Paulo falando sobre esse momento especial, em Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo nos adverte sobre isso, e nós precisamos lembrar deste ponto. Porque enquanto nós estamos aguardando a volta de Cristo, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, nós precisamos renunciar a algumas práticas. E quais são elas? Tito capítulo 2, a partir do verso 11. Tito 2, a partir do verso 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Observe que, lembra do texto que eu disse a vocês, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ou seja, Deus quer salvar todas as pessoas, independente da cor da sua pele, da sua estatura e da sua idade. Deus quer salvar a todos, mas ele diz assim, olha, educando-nos para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, nós possamos viver neste presente século de maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando a manifestação da glória e do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos aguardando o retorno de Cristo, nós vivemos em um mundo injusto e ímpio, mas a gente precisa ser justo e a gente precisa agir de maneira adequada, conforme a vontade do Senhor. É por isso que ele vai dizer que a gente renega as impiedades e as paixões mundanas. Quantas pessoas, mesmo sabendo que Jesus vai voltar, mesmo sabendo que ele precisa se preparar, ele deixa de se entregar a Jesus por causa das paixões mundanas. Ele deixa de se entregar a Jesus por conta dos prazeres da carne. E o Senhor diz assim, olha, você precisa abrir mão destas coisas, você precisa renunciar a essas práticas, porque Jesus está voltando e você precisa se preparar para esse encontro. Agora, eu preciso te lembrar que quando eu aceito Jesus, Jesus me salva do quê? Da culpa do pecado, da condenação do pecado. Mas eu e você continuamos vivendo em um mundo dominado pelo mal, um mundo injusto, violento, opressivo. E dentro desse contexto, Jesus, ele quer te salvar do poder do pecado.
A salvação, ela é manifestada na Bíblia e nos apresentada em 3 fases. Quando você aceita Jesus, você é salvo da culpa do pecado. Mas depois que você aceitou Jesus e você é salvo da culpa do pecado, agora Jesus te salvará do quê? Do poder do pecado. Como é que isso é nos apresentado na Bíblia? Quando você abre a sua Bíblia em Filipenses 1, verso 6, Paulo diz assim: porque eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Olha que coisa extraordinária que Paulo está dizendo, que aquele que começou a boa obra em vós, quando você aceitou Jesus Cristo como seu salvador pessoal, a boa obra de Deus começou em sua vida. E naquele momento você passou a ser um canteiro de obra do Espírito. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: você é canteiro de obra do Espírito. Diga para ela. Você sabe por que é importante você saber disso? O que você tem em canteiro de obra? Nós temos aqui algum construtor? Pedreiro? Tem? O que você tem em canteiro de obra? Em canteiro de obra você tem resto de concreto, você tem resto de ferro, você tem resto de tijolos, resto de lajota, você tem resto de tábua, você tem parede fora de prumo ainda, você tem ainda coisas inacabadas. E você já reparou que quando você está olhando para cima assim, tentando rebocar o teto ou fazer alguma coisa, de vez em quando cai o que no teu olho? Cai um pozinho, cai massa, e isso incomoda. Se você já teve que trabalhar com sobreposição, alguém trabalhando na parte superior e você trabalhando lá embaixo, já caiu pó em você, e isso irrita você, isso tira a tua paciência, isso tira o teu conforto. Tira ou não tira? Tira. E você precisa lembrar que até que Cristo volte a esta terra para te buscar, você é canteiro de obra do Espírito, ou seja, você está em um processo de reforma e restauração. Ninguém, até que Cristo volte, é obra acabada. É uma obra em processo. É por isso que Paulo vai dizer assim: olha, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la. Quando? Ele diz, até o dia de Cristo e não antes. Sabe por que é importante a gente saber disso? Porque tem gente que já estudou a Bíblia e está aqui conosco. Tem gente que já foi desta comunidade e está aqui conosco. E ele não se entrega a Jesus, não se decide pelo batismo, porque ele fica com medo. Fala assim: nossa, mas eu ainda tenho algumas coisas por melhorar, algumas coisas por abandonar. Ei, deixa eu dizer para você, você se entrega a Jesus Cristo e a obra de salvação, a obra de libertação, ela começou. Você não vem uma obra pronta. E aqui serve para os nossos líderes, porque se você que está aqui ainda não é uma obra acabada, por que você espera que aqueles que estão chegando tem que ser uma obra acabada para ser batizado? Se você ainda é uma obra em desenvolvimento, você que é ancião é uma obra de desenvolvimento, você que é pastor é uma obra de desenvolvimento, você que é diácono é uma obra em desenvolvimento, então por que você acha que aquele que está chegando, ele tem que chegar perfeito, se nem você ainda é perfeito? Percebe a incoerência que a gente muitas vezes vive e cobra? É por isso que quando você vai em Provérbios capítulo 4, verso 18, aquele rapaz, o homem mais sábio que já pisou nessa terra abaixo de Cristo, ele vai dizer assim: olha, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você já reparou que o sol não nasce na glória do meio-dia? E que a luz do sol, você sabe que não é o sol que gira, é a terra na sua inclinação. Mas quando o raio do sol vai chegando nos lugares mais ali longínquos da terra, a luz do sol vai expulsando as trevas e vai trazendo vida. E quando você se coloca nos braços de Jesus, a luz de Cristo, a glória de Cristo vai expulsando as trevas da sua vida. E o caráter de Cristo vai sendo reproduzido em você e em mim. E a gente precisa lembrar disso. Quando você aceita Cristo, Jesus te salva da condenação do pecado, da culpa do pecado. Mas agora Jesus começa a te salvar do poder do pecado. E é por isso que é possível que eu esteja falando para alguém aqui que quando você estava vindo para a igreja, talvez você chegou na igreja ainda cheirando álcool, você chegou na igreja ainda cheirando nicotina, você chegou na igreja ainda com um comportamento inadequado, e você conheça pessoas que estão aí do teu lado e que você olha e fala: nossa, mas esse fulano aqui, rapaz, isso aqui era um tranqueira que era... Ninguém acreditava que ele podia ser quem ele é hoje. Quem foi que transformou ele?
Deus, mas o transformou da noite para o dia? Não, porque é um processo. Acontece comigo, com você, todos nós somos uma obra em desenvolvimento. E nós precisamos lembrar disso. Agora, quando Cristo voltar, Ele vai nos salvar do quê? Da presença do pecado. Você entendeu aqui como é que se dá a salvação? Primeiro, Jesus, quando você aceita Jesus, Jesus te salva da culpa do pecado, da condenação do pecado. E agora começa a obra da santificação, a obra da libertação dos comportamentos inadequados. E depois, Jesus te salva da presença do pecado. Quando? Quando Ele voltar na glorificação com poder e grande glória. Agora, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e glória, só estarão vivendo aqui na terra dois grupos. E eu quero ler com você o penúltimo texto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, por gentileza. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Abra e leia comigo. Mateus capítulo 25. Leia comigo a partir do verso 31, por gentileza. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Quando você encontrar aí, você pode dizer amém. Se você estiver tendo dificuldade, diga assim, misericórdia, Jesus. Alguém vai ter misericórdia de você aí. Mateus 25, a partir do verso 31, amém? Tudo certo aí? Então leia comigo, diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do... Verso 41, leia aí comigo, diz assim, olha, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Olha aqui para mim. Para o ser humano, Deus mandou o seu próprio filho para morrer no meu e no seu lugar. Deus não preparou o lago de fogo para o ser humano, mas foi para destruir o diabo e os seus anjos. Deus não quer que nenhum ser humano seja jogado dentro do lago de fogo e enxofre. Por isso que eu li com você antes, que o desejo de Deus é salvar a todos, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque nenhum pai que ama quer ver o seu filho sofrendo, quer que o seu filho seja destruído. Não, esse não é o desejo de Deus para a sua vida, e nem para a minha, e nem para a nossa vida. O desejo de Deus é a salvação para mim e para você. É por isso que Jesus veio a esta terra, por isso que ele nasceu naquele coxinho de pedra em meus animais, naquela estrebaria. Foi por isso que ele cresceu e ele foi até a cruz e morreu no meu e no seu lugar. E ele voltará para nos buscar e nos levar para a casa do Pai. Mas quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória, segundo o texto, ele vem com todos os seus anjos, mas naquela ocasião só haverão dois grupos de pessoas aqui na terra, e ele vai exemplificá-los como bodes e ovelhas. E ele vai dizer que aqueles que são identificados como as ovelhas, ali, ele vai dizer que esse grupo vai ouvir dos seus lábios: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas do outro lado tem um outro grupo, que ele vai dizer que são... Ali é o grupo das ovelhas, são aqueles que rejeitaram a sua palavra, são aqueles que não quiseram aceitá-lo como seu salvador pessoal, e eles vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apenas dois grupos. Você só vai ter naquele dia salvos e perdidos, vencedores e perdedores, bodes e ovelhas. A pergunta é: de que grupo você faz parte hoje? Porque naquele momento não vai ter mais placas de igreja, igual a gente está preocupado. Ah, não, mas eu sou da Batista, eu sou da Católica, eu sou presbiteriano. Não, aos olhos de Deus não tem esse tanto de placas. Aos olhos de Deus só tem dois caminhos. Só tem aqueles que estão vivendo como bodes e aqueles que estão vivendo como ovelhas. Só tem aqueles que estão sendo joio e aqueles que estão sendo trigo. Só tem aqueles que são perdedores e aqueles que são vencedores. A minha pergunta para você é: de que grupo você faz parte?
Esses dias eu pregando sobre esse tema, alguém me fez essa pergunta: pastor, como é que eu sei se eu estou do lado dos bodes ou das ovelhas? Como é que eu sei se eu estou do lado vencedor ou do lado perdedor? Como é que eu sei se eu sou joio ou sou trigo? Você acha importante essa pergunta? Você sabia que a Bíblia responde? Esse é o último texto. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 10. O último texto para a gente ouvir a Jéssica cantar. João capítulo 10. Evangelho de João, o capítulo é o capítulo 10. Evangelho de João, o capítulo. A voz, ainda aquelas que não estão neste aprisco, ele diz assim: olha, elas ouvirão a minha voz e haverá apenas um rebanho e um pastor. É Jesus que as conduz através da sua voz. É Jesus que as conduz através das suas orientações. A pergunta é: quando você quer ouvir a voz de Jesus, quando você quer saber o que Jesus pensa sobre um assunto, o convite, e que foram a Jesus cansados e sobrecarregados, que foram a Jesus bebendo, fumando, se drogando, e Jesus os libertou da culpa do pecado, Jesus os libertou do poder do pecado, e agora eles terão a alegria de serem salvos da presença do pecado, irão desfrutar da presença do Pai e dos anjos na eternidade. Você consegue imaginar essa cena? Eu sei que aqueles que já tiveram o desprazer de ter que levar alguém amado e querido até o necrotério, até o cemitério, esse será o momento que nós teremos a alegria de abraçar aquelas pessoas que nós amamos. Aqueles que já se foram, Jesus voltará com poder e grande glória, e ao soar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós teremos a alegria de abraçá-los. E é possível que você já tenha visto muitas pessoas chorando lá no momento da cerimônia fúnebre. Mas a maior declaração de amor a esta pessoa não é chorar diante do túmulo, é se preparar para amanhã da ressurreição, é se preparar para o retorno de Cristo, porque aí você terá a alegria de desfrutar da presença dessa pessoa para toda a eternidade. É por isso que Jesus voltará pela segunda vez, para nos levar para a casa do Pai, para nos levar para a gente poder desfrutar da eternidade com Ele, com os anjos e com todos aqueles que estarão ali no céu. Mas quem escolhe é você. Quem decide é você. Jesus fez tudo aquilo que era possível para mim e para a sua salvação. Agora, a decisão, se seremos salvos ou não, está em vossas mãos. É por isso que vir aqui à frente e dizer para Jesus, de maneira pública, que você quer estar do lado dos salvos, que você não quer se comportar como um bode rebelde, mas como uma ovelha que é conduzida por Jesus ao seu aprisco, é uma declaração de aceitação da pessoa de Jesus. E nós iremos orar neste momento por vocês, para que Deus continue os abençoando, para que quando Ele voltar, vocês tenham a alegria de estarem do lado dos salvos, do lado dos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, o nosso muito obrigado, porque nesta noite o Senhor nos concedeu a oportunidade de nos colocarmos em Tuas mãos. Alguns mais uma vez, outros pela primeira vez. Mas, Pai, que o Senhor os receba e que através da unção do Deus Espírito Santo, que o Senhor os conduza em Tua presença, Pai, de maneira que quando o Senhor voltar, que todos estes que estão aqui à frente estejam preparados para desfrutar da eternidade com o Senhor. Mas é possível, Pai, que nós tenhamos outros que ficaram nos bancos, outros que estão nos acompanhando através dessa transmissão, que também, ó Deus, se decidiram no coração, que também se entregaram a Ti neste momento. Pai, que o Senhor também os receba e que o Senhor possa protegê-los e guardá-los com os Teus anjos, e que através da direção e da condução do Teu Espírito, o Senhor também os prepare para aquele encontro. Ó Deus querido, há aqueles que já estudaram a palavra e que eles precisam se entregar de maneira plena e definitiva, que o Senhor também os receba neste momento em Teus braços. Há aqueles, ó Deus, que ainda têm lutas e dificuldades, que o Senhor os auxilie também, ó Deus, a vencer as suas fraquezas e a alcançar as vitórias que eles tanto precisam, ó Deus. Ó Pai querido, nós iremos agora sair e nós iremos para os nossos lares. Nós queremos ir debaixo dos Teus cuidados e sobre a influência do Teu Espírito. E que o Senhor nos traga aqui amanhã para mais um encontro com o Senhor e com a Tua palavra,
nós te pedimos humildemente e o fazemos em nome de Jesus. Amém.